Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Toda, tá? As pessoas pegarem Mateus 5,17, que vocês estão vendo aí no telão, e as pessoas falaram que esse cumprir aqui é cumprir dentro da sua totalidade. Porque Mateus 5,17 diz assim, ó, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Veja bem, então o que as pessoas dizem? Realmente, Jesus, dentro do seu ministério, Jesus não aboliu a lei. Porém, Jesus cumpriu a lei tudo lá na cruz. Ele consumou lá na cruz. Então, cumprimento, professor, as pessoas pegaram até no grego o vocábulo e me passaram. Mas vamos ver o que diz. Bom, o que eu fiz aqui? Eu peguei, para não ter dor de cabeça, né? Eu peguei a Peshita, tá aqui. Isso aqui seria, alguns chamam do original do Novo Testamento, né? A Peshita, o aramaico, né? O famoso aramaico, a Peshita. Só que a Peshita é isso aqui, tá? Escrita em siríaco, a escrita, né? Letra. A transliteração lê-se da direita para a esquerda também. É o transliterei que diz assim, ó. Primeiro vocábulo, você tem o primeiro, o segundo, o terceiro. Primeiro vocábulo é lá, segundo sevar, aí eu tenho aqui etar, cheirar, depois namusa, depois eu tenho ao, aí eu tenho nevia, eu tenho lá novamente, eu tenho etar, cheira, depois eu tenho ela e tenho milá. Então o que nós temos? Vamos lá. Lá, o que significa lá? Não. Olha só, vamos ler, depois nós vamos eu traduzir de forma literal, depois nós vamos parafrasear, tá? Então, lá, sevar, etá. Então, lá, não, sevar, suponhais, etá, vim, cheirar, mandar embora ou arrumar. Namusa, lei, costume e regra. Ao ou, nevia, profetas. Lá, não, etá, vim, cheirar, mandar embora ou arrumar. Elá, mas, milá, realizar. Então, no aramaico, o que está dizendo a Peshita? O que está dizendo no aramaico? Olha lá, diz assim, ó. Não suponhais que vim mandar embora ou arrumar. Então, como se a lei tivesse que ser arrumada, ou mandá-la embora porque existe algum problema. Lembra que eu falei no vídeo? Se Jesus é Deus, a religião que ele instituiu foi o judaísmo. Bom, esse é o aramaico. Namusa, o que é namusa? Eu posso falar de lei, posso falar de costume e posso falar de regra. Então, namusa, você pode falar lei, costume e regra no aramaico, tá? Ao ou nevia, que é profetas, que em hebraico é nevi, né? Aqui é nevia, profetas, lá não, etavim, cheira, mandar embora ou arrumar, mas, elá, mas, milá, realizar. Então, aqui no aramaico não tem nada, Jesus veio cumprir lá e acabou tudo. Não, Jesus veio para realizar. Realizar o quê? O que os fariseus não realizavam. A prática da lei. É isso que Jesus veio fazer. Não que Jesus chegou, porque em nenhum momento Jesus falava para a pessoa, mas está consumado com. Já expliquei. Só que as pessoas querem colocar aquilo que elas querem, mas não é isso que está dizendo aqui o aramaico. Agora a fonte é aqui, ó. Se você conhecer a Peshita, né? Que eu acho que duvido que muitos a conhecem, tá aqui, ó. A língua original, tá? Vamos para o grego agora. Vamos para o grego. Se a Peshita não se vamos para o grego. No grego nós temos, as pessoas acham interessante, as pessoas gostam de desafiar, mas eu não vou perder mais o meu tempo. Quer discutir comigo? Então aprenda o hebraico, o aramaico e o grego, aí a gente discute um hangout, fica mais fácil, né? Porque eu não vou perder meu tempo aí com a versão em português. Se conhecer o original fica mais fácil para nós discutirmos. Diz assim o grego, ó. Me nomisete hoti elton katalisai. Depois nós temos ton nomon retus profetas uk elton katalisai. Depois nós temos alá plerosai, né? Então nós temos me é não, nomicete penseis roti elton vim katalisai, invalidar uma instituição, lei ou sacrifício, acabar com, anular e abolir. É o significado desses vocábulos, tá? Então ele pode falar anular, abolir, não vim para anular, não vim para abolir, não vim. Eu não vim para invalidar uma instituição, eu não vim para invalidar uma lei, eu não vim para invalidar um sacrifício, eu não vim para acabar. Esse é o sentido do vocábulo grego katalissai, tá? Então, a nomon é lei e o tus, os profetas. Profetas, uk, não, elton, vim, katalissai, mesmo que vocês viram ali em cima, alamas e plerosai, cumprir, ok? Cumprir, beleza. Agora vem a pergunta, senhores. Se a pessoa não conhecer um pouquinho da gramática, apenas pegar o Strong, né? Como, mas no Strong está na internet, Strong. Se você não conhecer o que é, né? Você tem a tradução do vocábulo.
não é isso? Que a internet dá para você. Aí ela pode até trazer a classificação gramatical daquele vocábulo. Agora, se a pessoa não conhece a gramática, vai ficar difícil. Bom, vamos lá. O vocábulo plerosai, que é esse aqui, ó, que está cumprir, é essa forma que está no texto grego, tá? Plerosai, o que é plerosai? Vamos lá. É um verbo infinitivo aoristo ativo de plerol. Aí vem a pergunta, será que o camarada sabe o que é infinitivo? Será que o camarada sabe o que é aoristo ativo? Gramaticalmente? Se não souber, meu amigo, fica complicado, né? Bom, vamos lá, então vou explicar para você. O que é o infinitivo? Vamos lá. Para vocês entenderem um pouquinho. Ah, professor, mas agora é uma linguagem muito complexa. Não, mas tem que ser assim. Porque você usa uma linguagem acessível, as pessoas, mas que o senhor está errado, só que ninguém prova. Então eu vou fundamentar aqui o meu raciocínio de um vídeo anterior, para vocês entenderem o raciocínio que Jesus ele não veio cumprir nenhuma lei para que não exista mais nenhum cumprimento dela. É isso que eu vou provar aqui agora. Que o cumprimento não é fazer que as pessoas que viriam após ele não fizessem mais nada acerca da lei judaica. Quem fez isso foi Paulo, e eu vou entrar aqui hoje também. O infinitivo é um substantivo verbal frequentemente usado para completar ideias importantes. Vamos lá, formas do infinitivo. Existem algumas formas do infinitivo, tá? Se você não sabe, vai saber agora. Quais são? Primeiro, o presente infinitivo. Presente infinitivo é a forma da raiz do tempo presente. Olha a linguagem complexa para você ver como as pessoas têm que estudar um pouquinho mais. Existe o infinitivo aoristo, que é o que nós vamos dar ativo e médio, tá? Que é formado da raiz do tempo aoristo ativo. Então existe infinitivo que é formado pela raiz do tempo presente, existe infinitivo que é formado pela aoristo pela raiz do aoristo, existe o infinitivo aoristo passivo, que é formado da raiz do tempo aoristo passivo, e existe também o infinitivo perfeito médio passivo, que é formado da raiz do perfeito médio ou passivo. Complicado isso, não é? É! Só que as pessoas sabem disso, essas que querem me refutar. Então aprenda um pouquinho de gramática para depois vocês tentarem me refutar, tá? Mateus 5,17, onde eu estou analisando, tá bom? Para não ter dor de cabeça nenhuma. Então vocês pegam as gramáticas em grego, eu vou até mostrar, deixa eu ver algumas. Depois eu pego aqui as minhas gramáticas, tá? Depois eu mostro algumas em inglês que eu tenho. Agora vamos para o aspecto aspecto do aoristo. Não, ainda não, desculpa, agora aspecto do infinitivo. Agora, qual é o infinitivo correto para ser usado no texto? Vamos lá. O infinitivo formado da raiz do presente, agora o que indica esse cumprir? É isso que eu vou explicar aqui agora. Aí ele veio para cumprir. Vamos entender o que é esse cumprir dentro do grego agora? Tanto é, você veio lá em aramaico, não é o sentido que as pessoas estão dizendo. Já no grego, o infinitivo formado da raiz do presente indica uma ação contínua. O que viria a ser cumprir? O camarada cumpriu algo, só que aquele cumprimento, ele continua. É uma ação contínua, tá? Esse cumprir seria uma ação contínua caso o verbo plerol, plerosai, estivesse, caso a raiz do presente indicasse uma ação contínua para indicar uma ação contínua, aí nós teríamos que ter o quê? A raiz formada do tempo presente. Então nós teríamos que ter um presente infinitivo. Se eu tivesse um presente infinitivo, então eu teria uma ação contínua. Beleza. Se o infinitivo ele é formado da raiz do aoristo, vamos voltar aqui, ó, esse ponto. O infinitivo aoristo ativo, o que é aqui? Aqui é o vocábulo, tá aqui. O verbo plerosai, ele é um verbo, grave isso aí, infinitivo aoristo ativo de plerol, beleza? Então, esse verbo que está cumprindo no português, que vem do grego, né, que está plerosai, é um verbo infinitivo aoristo ativo, beleza? Tá ok, tá? Vamos ver se cumprir, que tipo de cumprir que é. Então, vamos lá. O infinitivo formado da raiz do aoristo, que no caso plerosai é formado da raiz do aoristo, plerol, indica uma ação indefinida. Por que isso? Por que essa segunda opção? Porque nessa segunda opção, eu estou tendo o quê? O infinitivo aoristo ativo, que ele é formado da raiz do tempo aoristo. Então, se ele é um infinitivo, um aoristo, se ele é um infinitivo aoristo ativo, qual a conotação que eu tenho? É que ele indica uma ação indefinida. O que é algo indefinido para você? É algo que não foi definido. Então, como as pessoas podem dizer que Jesus cumpriu, definiu, se o verbo utilizado está no indefinido? E agora? Eu te pergunto agora. Você que usou o verbo plerol, plerosai, então, porque significa tal. Não é o significado, você tem que analisar gramaticalmente o vocábulo, depois você tem que ver a semântica inserida dentro do contexto e, se possível, a estilística também. E agora? Quem falou para você que o verbo é uma ação, como está aqui, é uma ação contínua?
E para finalizar, o infinitivo formado da raiz do perfeito indica uma ação completa com implicações contínuas. Aqui deveria ser o que todo mundo está dizendo. Uma ação completa. Ele completou aquilo lá. E existe o que? Ainda implicações contínuas. Algumas coisas contínuas, como as festas, professor? Jesus cumpriu o decálogo, porém alguns costumes Jesus deixou. Existe uma ação contínua depois que ele consumou lá na cruz. Então, para ser isso que vocês estão imaginando, o verbo teria que estar, o infinitivo formado da raiz do perfeito. Só que lá não está da raiz do perfeito, lá está do aoristo. Então, aprender um pouquinho de grego gramaticamente faz bem também, tá? Bíblia. Digo-lhes a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos será chamado de grande no reino dos céus. Pois eu lhes digo que se a sua justiça não for superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. O caminho para o reino. Diz assim, ó, Mateus 5:20. Porque vos digo, se a vossa justiça não excederá dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Aqui já é uma condição. O que Jesus coloca? Para você entrar no reino, você tem que exceder a justiça dos fariseus e escriba. Agora, como que você vai exceder a justiça dos fariseus e escriba? Porque muitas pessoas falam, pô, professor, mas o senhor tem que aplicar para os dias de hoje. Aí vamos aplicar para os dias de hoje. Fariseus e escriba, quem são? Quem são os fariseus? Os fariseus teriam que ser o quê? Formado por onde? Aos pés de Gamaliel. Então os fariseus teriam que ser os judeus, os escribas teriam que ser judeu. Então o gentil tem que sobressair a sua justiça acima dos judeus. Agora eu pergunto, será que sobressai? Outra perguntinha, tá? Outro texto. Mateus 5,48, nós temos o clímax, ou seja, o fechamento do argumento, do pensamento do autor, tá? Vós, olha só o que diz, Mateus 5,48. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que estás nos céus. Então o que acontece? O clímax dentro do contexto era a perfeição na prática da lei. Se você pegar o capítulo todo antecedente, no capítulo 5, versículo 48, é o fechamento. Então ele está dizendo que a pessoa teria que ser perfeita na prática da lei. Por que na prática da lei? Porque os fariseus e escribas tinham a lei, o judeu tinha a lei, tá? É só que a questão estava na praticabilidade da lei. Então o que Jesus está dizendo? O que teria que exceder em justiça era a prática dessa lei. Porque os fariseus, eles eram ouvintes, porém não praticadores da lei. Então Jesus, ele vive na religião judaica. Até aqui ele não instituiu nenhuma nova religião, para que a pessoa saia do judaísmo e adentre o cristianismo.